O Lula, naquela entrevista que ele deu ontem, né, ele falou um monte de besteira e coisa e tal. Uma das besteiras que ele falou foi, olha só, ele sente falta do PSDB como oposição. Eu era feliz quando tinha o PSDB como oposição. A gente estava em partido diferente, mas era todo mundo mais ou menos amigo. Exatamente, Lula. É exatamente por isso que o pessoal deixou de gostar do PSDB. Exatamente por isso. Percebeu-se que era isso, era todo mundo amigo. O Fernando Henrique Cardoso passou a faixa para o Lula cheio de orgulho, feliz da vida de estar entregando o Brasil para o corrupto, para o pinguço corrupto do Lula. Por quê? Porque era todo mundo amigo, todo mundo percebeu que o que estava acontecendo aqui no Brasil era exatamente esse teatro das tesouras, né? E o mais engraçado é que ele fala agora que não porque no PSDB era amigo, mas olha só, ele tratava do mesmo jeito aqui, olha as caricaturas do Alckmin. Isso aqui é quando o Alckmin era candidato contra o Lula, né? Não porque é nazista do mesmo jeito, que era um nazista, sei lá o que, chamava do mesmo jeito que critica o Bolsonaro como nazista e coisa e tal, eles falavam do PSDB. Sabe qual é a única coisa que o Lula realmente tem saudade do PSDB? É que o PSDB não tinha voto. O Lula ganhava do PSDB. É por isso que o Lula tem saudade do PSDB. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Bora Cair Velhinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Lula falou que gosta do PSDB, que na época do PSDB era feliz e coisa e tal. Vamos ouvir o Lula falando aqui, só para você ter certeza que realmente ele falou essa lambança. A política está muito enraivecida, a política não é mais a mesma. Eu digo sempre assim, feliz era quando eu tinha o PSDB como oposição. Porque o PT e o PSDB parecia todo mundo amigo, ou seja, era, sabe, a gente estava em partido diferente, mas era todo mundo mais ou menos amigo. Exatamente, Lula. É por isso que o PSDB não tem mais voto de ninguém, porque todo mundo percebeu que vocês eram amigos, que era um teatro das tesouras, que era o PSDB deixando você ganhar com facilidade, né? O que ele sente falta do PSDB não era cordialidade, eles tratavam o PSDB do mesmo jeito que tratam o Bolsonaro. O número de pedidos de impeachment do Fernando Henrique Cardoso foi um monte, tinha toda semana tinha impeachment do Fernando Henrique Cardoso. As acusações contra o Fernando Henrique Cardoso tinha um monte também. A questão toda é que justamente o PSDB tinha pouco voto. Então eles topavam, então eles deixavam. Por quê? Porque aí o Lula ganhava. Aí pronto, fica fácil, né? O PSDB ainda tinha aquele negócio de ser prudente e sofisticado, né? O Lula ficava xingando todo mundo, chamando de nazista, chamando de merda, fazendo fake news para tudo quanto é lado. Ah, mas o PSDB não, o PSDB adotava uma política, não pedia impeachment. O PSDB não pedia impeachment, né? Prudente e sofisticado. Não vamos pedir impeachment do PT para não sermos iguais a eles e não sei o que lá e coisa e tal. Aí o que acontecia nas eleições? Se ferrava em todas as eleições na época e o PT ganhava a porcaria da eleição, né? Então, essa fala do Lula representa muito bem por que o povo brasileiro abandonou a porcaria da política do fim dos anos 90 e início dos anos 2000, exatamente porque viu que PSDB e PT é a mesma coisa, que não muda nada. São uma cambada de corruptos que só querem roubar dinheiro da população brasileira, encher o próprio rabo de dinheiro e não estão nem aí para o desenvolvimento do país em si, né? Aí, outra coisa curiosa é que a impressão que me dá com o Lula falando isso é que ele já está batendo um desânimo, eles já estão vendo, na verdade, se você ver essa entrevista do Lula, ele está desanimado, ele não está assim animado de falar as coisas, ele está desanimado, ele está vendo que deu merda. O Flávio Bolsonaro, o pessoal não vai admitir isso, evidentemente, não vai falar isso abertamente, mas ele já percebeu que vai ser um negócio complicado para ele ganhar do Flávio Bolsonaro. E aí já está dando um paranauê enorme lá no governo. Olha só, o Haddad desistiu de se candidatar. Ele falou que vai sair do Ministério da Fazenda, tá, ano que vem, mas todo mundo imaginava que ele iria sair do Ministério da Fazenda para se candidatar a alguma coisa, talvez para o governo de São Paulo, talvez até para a presidência da República, né? Dependendo de como fosse os arranjos, se o Lula achasse que não teria condições de disputar mais um cargo, o Haddad seria o substituto natural do Lula. Agora, o Haddad está dizendo que não vai ser candidato em 2026 a nada, mas vai sair do Ministério da Fazenda, segundo ele está dizendo, para ajudar a reeleição do Lula, né? Aqui, ó. Segundo ele, essa decisão foi comunicada pessoalmente ao presidente Lula e que diz que respeitará a sua escolha.
Haddad declarou que foi ele quem levantou o assunto com Lula diante de especulações sobre uma possível candidatura, especialmente ao governo de São Paulo. Não tenho intenção de concorrer às eleições em 2026, disse durante um café com jornalistas. O ministro afirmou, no entanto, que pretende colaborar com a campanha de reeleição do Lula, que considera incompatível com o cargo de ministro da Fazenda. Por isso, indicou que uma troca no comando da pasta até fevereiro. Curiosamente, uma troca a tempo de preservar ele para uma eventual campanha, se for preciso, né? Então, não sei. A impressão que me dá nisso daqui é que o Haddad quer ser candidato à presidência. Ele não quer ser candidato a governo do Estado, não quer ser candidato a senador. O PT gostaria muito que ele fosse candidato ou ao governo de São Paulo ou ao Senado. Nessas duas situações ele teria alguma chance, acho pouca chance, tá, ele ganhar para São Paulo. Mas talvez para senador para São Paulo ele conseguiria ganhar. E daí tiraria uma vaga da direita lá em São Paulo, uma vaga de Senado. Vocês sabem que tem uma briga muito grande para a gente conquistar uma maioria confortável no Senado, né? Então o Haddad falou que não vai querer não. O Lula falou aqui, ó, gostaria que o Haddad fosse candidato em 2026, mas ele falou que tem intenção de ficar fora do pleito em 2026. Vai ajudar o Lula na reeleição, mas não vai se candidatar. Eu tô sentindo um certo desânimo nesse pessoal, tá? Eles estão meio perdidos, eles não sabem o que fazer. De novo, eles achavam que a essa altura teriam derrotado completamente o bolsonarismo. Eu já falei para vocês, eles achavam que o bolsonarismo era um acidente de percurso, um negócio, não, porque acabou ali, teve o Bolsonaro fez um disparo em massa de WhatsApp, e daí todo mundo votou nele, foi só isso. No momento que a gente tirar Bolsonaro do poder, acabou, não sei o que lá. E eles estão vendo que não vai acabar, né? Não vai acabar. E com o Flávio Bolsonaro subindo nas pesquisas, vai ficar cada vez mais estranho para eles. Estão sentindo o gostinho da derrota, o cheirinho da derrota em 2026. E isso é a preocupação desse pessoal, tá botando eles com medo. É o que eu falo para vocês. Eles têm mais medo do Flávio Bolsonaro do que do Tarcísio. Por que eles têm mais medo do Flávio Bolsonaro do que do Tarcísio? Não pela chance, tá? A chance do Tarcísio ganhar do Lula é muito maior do que a chance do Flávio Bolsonaro ganhar do Lula. Mas o problema é que para o Lula perder para o Flávio Bolsonaro é muito pior do que perder para o Tarcísio. Se ele perde para o Tarcísio, ele ainda pode vender a história de que não, eu perdi, mas eu acabei com a polarização no Brasil, eu trouxe a democracia de volta, eu tirei o bolsonarismo do Brasil, eu vim aqui e governei e tirei o bolsonarismo, então tudo bem, eu perdi, mas não foi para o bolsonarismo. Com o Flávio Bolsonaro ele não pode falar isso, com o Flávio Bolsonaro ele vai ter a sensação de que olha, voltamos para o mesmo ponto, né? E é o que vai acontecer, é o que tem a maior chance de acontecer. Como eu falei para vocês, a direita está crescendo na América Latina, está crescendo no mundo inteiro, na verdade, e de uma maneira descontrolada. Esse pessoal perdeu o controle da coisa. Fizeram de tudo para a esquerda ganhar, para tentar recuperar o controle da narrativa, e não conseguem, né? Eu não sei não, tá? Eu acho que esse pessoal, esse discurso do Lula já foi meio que um discurso de derrotado. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.